Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio de Kings of History, um podcast onde falamos de todos os reis de Portugal de forma cronológica. No último episódio, ficámos a conhecer Dom Afonso IV como rei e as suas primeiras ações. No início, um rei feroz contra aqueles que lhe tinham feito frente, mas depois um rei dedicado às leis do reino. Hoje vamos acompanhar os próximos passos do rei, um olhar lançado para além fronteiras, com o objetivo de reforçar a posição do reino, mas que acabaria por produzir resultados bem diferentes dos esperados. E antes de terminarmos, voltaremos também ao interior do reino, onde antigas tensões voltam a ganhar força e a marcar o rumo dos acontecimentos. Antes de avançarmos, gostaria de relembrar a todos os nossos ouvintes interessados em apoiar-nos que podem passar pelo nosso Patreon. Temos lá os scripts dos episódios especiais e muito mais. Podem também seguir-nos nas redes sociais para estarem sempre a par de quando lançamos episódios e muito mais. Passem por lá, sigam-nos, deem-nos o like e comentem. A vossa opinião é muito importante para nós. Sabem que também nos podem ouvir nas plataformas de podcast habituais e também no nosso website, kingsofhistory.buzzsprout.com. Vamos então continuar a nossa história. No último episódio, vimos que Dom Afonso IV concentrou grande parte dos esforços dos seus primeiros anos de reinado a legislar o povo do seu reino. Mas este não era o seu único objetivo com a legislação. Um dos grandes objetivos de Dom Afonso IV era reforçar a autoridade da coroa à custa dos grandes senhores do reino. Não era uma ideia nova. O seu pai e o seu avô já tinham seguido este caminho e os conflitos, particularmente no reinado de Dom Afonso III, foram profundos. Mas agora o rei decide levá-lo ainda mais longe. Para isso, começa por limitar um dos maiores privilégios da nobreza, o direito de administrar justiça nos seus próprios domínios. A partir de agora, salvo algumas exceções, essa responsabilidade passa cada vez mais para os oficiais régios e, nos casos mais importantes, para o próprio rei. Esta política foi acompanhada pelas já conhecidas inquirições, investigações promovidas pela coroa para detectar abusos, confirmar direitos e recuperar poderes que, ao longo do tempo, tinham escapado ao controle régio. Em vez de conquistar poder pela espada, como tantas vezes acontecia na Idade Média, Dom Afonso IV fê-lo sobretudo através da pena e da tinta. O objetivo era claro: centralizar o poder nas mãos do rei e reduzir, de forma legal, a autonomia dos grandes senhores. Naturalmente, estas medidas não agradaram à nobreza, que voltou a manifestar a sua oposição. Tal como acontecera no reinado do seu pai, Dom Afonso IV começa a colecionar inimigos que, mais tarde, iriam aproveitar desavenças familiares para minar a autoridade régia. Mas Dom Afonso IV sabia que, para ter sucesso com estas ações, teria de estar rodeado de leais apoiantes, tanto a si como à coroa. Para tal, criou condições para que houvesse uma proximidade dos senhores do reino a ele próprio, através da corte, até mesmo aqueles que durante a Guerra Civil estiveram contra ele. Algo importante a mencionar é que o conceito de corte não se manteve estático durante todos os seus anos de existência. Este conceito foi mudando e adaptando-se com o passar dos séculos. A corte que falamos neste momento é uma evolução da chamada Cúria Régia, que subsistiu, por exemplo, nos reinados de Dom Afonso Henriques e Dom Sancho I. Simplificando um pouco, a Cúria definia o grupo de grandes senhores, prelados, validos e oficiais régios que rodeavam o monarca e o assistiam nas suas decisões. Podemos ainda englobar nesta definição quer o séquito do rei, que o acompanhava para onde quer que ele fosse, as conhecidas cortes itinerantes, quer a reunião de senhores e prelados mais importantes do reino, normalmente convocada pelo rei para discutir assuntos importantes. Estas reuniões distinguiam-se da antiga Cúria Régia, a Cúria Palaciana, porque, para além dos conselheiros habituais do rei, passaram também a incluir outros membros da nobreza e do clero. Em Portugal, a primeira reunião deste género, que podemos confirmar documentalmente, são as Cortes de Coimbra, em 1211, já no reinado de Dom Afonso II.
As chamadas Cortes de Lamego, alegadamente realizadas em 1140, continuam a ser consideradas uma lenda pela maioria dos historiadores. Em 1254, durante o reinado de Dom Afonso III, as Cortes de Leiria trouxeram uma novidade decisiva. Pela primeira vez, participaram também representantes das cidades e vilas. A partir deste momento, passaram a estar representados os três grandes grupos da sociedade medieval portuguesa: nobreza, clero e o povo. É também por esta altura que o séquito do rei começa gradualmente a deixar de ser conhecido como cúria e passa a ser designado por corte. Alguns historiadores acreditam, contudo, que esta mudança de nome poderá ter começado ainda mais cedo, acompanhando a entrada de juristas e letrados formados nas primeiras universidades ao serviço da coroa. A própria constituição e importância dos cargos das cortes também mudou. No início e até agora, temos sempre ouvido falar da tríade clássica: o mordomo-mor, alferes-mor e chanceler-mor, por esta ordem de importância. Cada um tinha as suas responsabilidades. No caso do mordomo-mor, a sua função era a administração da casa real e a substituição do rei na sua ausência. No caso do alferes-mor, este tinha funções militares e também substituía o rei no campo de batalha caso este estivesse ausente. Por último, o chanceler-mor, um cargo que incluía a redação, preservação e autenticação de documentos da chancelaria, através do selo real que guardava consigo. Estes cargos permanecem como extremamente importantes até o reinado de Dom Afonso IV e mais adiante, mas começava a notar-se uma certa diferenciação na sua importância. Se, em teoria, continuávamos a ter a mesma hierarquia nos cargos, tornava-se cada vez mais claro que o chanceler era agora o oficial no qual o rei depositava mais responsabilidades e em quem mais se apoiava, suplantando os outros dois. A figura do mordomo passava a ser cada vez mais um cargo honorífico e o alferes tornava-se cada vez mais o porta-estandarte ao lado do rei do que propriamente o número 2 na hierarquia militar. Isto pode explicar-se por vários motivos, sendo a burocratização e a complexificação do Estado o melhor argumento. Ou seja, Portugal tinha cada vez mais necessidade de alguém que encabeçasse a burocracia e a chancelaria. No tempo de Dom Afonso IV, o conceito de corte encontrava-se nos primórdios de uma transformação que caminhava gradualmente para aquilo que séculos mais tarde se tornaria uma verdadeira sociedade à parte. Este não foi um fenómeno exclusivo de Portugal. Conseguimos ver a mesma evolução em vários reinos da Europa. E o século XIV não iria terminar sem vermos surgirem ou transformarem-se outros cargos importantes. Mas isso iremos tratar nos próximos reinados. Por agora, basta dizer que a corte medieval portuguesa estava em plena fase de transformação e aperfeiçoamento. A política governativa de Dom Afonso IV não podia passar apenas pela gestão interna do reino. O monarca precisaria também de manter as relações externas sólidas, de modo a estabilizar o plano das relações políticas internacionais. Tal como os seus antecessores, o virar de olhos para o vizinho castelhano foi feito de forma natural. Castela era agora governada pelo jovem Afonso XI, de apenas 17 anos de idade, que usava a coroa após a morte prematura dos seus pais, Fernando IV e Dona Constança, irmã de Dom Afonso IV. Como já vimos anteriormente, a união definitiva de Castela e Leão em 1230 fez nascer o reino mais poderoso da Península Ibérica. Perante esta nova realidade, Portugal e Aragão aproximaram-se para equilibrar forças. No entanto, apesar da sua superioridade, Castela atravessou longos períodos de instabilidade provocados por uma nobreza muito poderosa, capaz de desafiar a autoridade do próprio rei. Foi esta fragilidade interna que impediu Castela, durante séculos, de absorver reinos como Portugal, Aragão ou Navarra, permitindo também a sobrevivência do reino de Granada, muito para além da queda do restante Al-Ándalus. Outro fator que não ajudou a este processo foi, sem dúvida, as múltiplas minoridades que ocorreram durante este período. Não vamos exagerar. Parecia mesmo que, entre as atividades favoritas dos reis castelhanos, uma delas era seguramente morrer novo e deixar filhos pequenos para trás.
Já não deverá ser estranho para vocês quando dizemos que a sucessão ao trono de um novo herdeiro, ainda para mais de tenra idade, trazia instabilidade ao reino, conflitos políticos e possíveis usurpadores do trono. E, se olharmos através dos olhos do rei castelhano, era de todo vantajoso e até urgente ter um aliado não só familiar, como também já histórico na Península Ibérica. Era importante ter um aliado em quem pudesse contar para não só deter quaisquer ameaças internas, como também externas. Não nos podemos esquecer que o sul da península ainda era assolada pelos magrebinos, agora representados pela dinastia merínida de Marrocos, que entravam agora numa outra fase. Os merínidas tinham ainda uma vantagem estratégica importante. Do lado de cá do Estreito de Gibraltar encontravam-se os seus aliados, Nasridas, de Granada, oferecendo-lhes uma base ideal para qualquer incursão na península. Ao mesmo tempo, os piratas berberes continuavam a devastar as costas cristãs, sobretudo o Algarve, embora os seus ataques chegassem por vezes muito mais longe, como até às Ilhas Britânicas. Este é um assunto que teremos de desenvolver no futuro, e era um problema que apenas iria crescer ao longo dos séculos seguintes. Para termos uma ideia da sua dimensão, estima-se que, entre os séculos XVII e XVIII, mais de 1 milhão de europeus tenham sido escravizados ou resgatados no norte de África. E é bem possível que os séculos XIII e XIV tenham conhecido uma realidade semelhante. Pilhavam povoações, matavam e capturavam habitantes para serem vendidos como escravos no norte de África, tornando-se um problema constante para os reinos cristãos. Foi também por isso que Dom Dinis instalou a Ordem de Cristo em Castro Marim, em 1319, com a missão de defender contra os infiéis, mas desta vez vindos do mar, não com o objetivo de conquistar, mas sim para devastar, destruir, matar e fazer cativos para escravizar. Mas o grande problema para os monarcas cristãos é que o sultanato merínida, para além de mostrar sinais de querer, tinha todas as condições para empreender uma nova invasão à península. Por tudo isto, uma aliança entre Portugal e Castela era vantajosa. Para isso, e após repudiar a sua primeira mulher por assuntos relacionados com a instabilidade interna do reino, Afonso XI inicia em 1327 negociações com Dom Afonso IV, rei de Portugal. O monarca castelhano pede a mão da infanta Maria, filha do monarca português, em casamento, e aproveita a ocasião para reafirmar o conteúdo do Tratado de Alcanizes, firmado anteriormente pelo seu pai Fernando IV e Dom Dinis. O acordo seria confirmado no ano seguinte. Em março de 1328, os dois reis encontram-se em Alfaiates, onde o casamento entre Afonso XI e a infanta Dona Maria é finalmente celebrado, reforçando a aproximação entre os dois reinos. Já sabemos que, para Dom Afonso IV de Portugal, o casamento tinha um significado muito importante. Por isso mesmo, o casamento entre o rei castelhano e a sua filha Maria foi redigido com um grau de detalhe invulgar. Cada cláusula foi cuidadosamente definida e podemos até dizer que o rigor com que o acordo foi elaborado acabou mesmo por roçar os limites permitidos pelo direito canónico, então em vigor em Roma. Até este momento, nenhum outro contrato matrimonial conhecido tinha ido tão longe. Com este casamento, Afonso XI de Castela comprometia-se a receber Dona Maria como sua rainha e também a auxiliar o monarca português, agora seu sogro, em tudo o que lhe fosse pedido. Para além disso, e algo muito importante para Dom Afonso IV de Portugal, nunca, sobre qualquer pretexto, Afonso XI de Castela abandonaria Dona Maria como sua mulher, nem mesmo na ausência da dispensa papal devido ao parentesco entre ambos. Mais tarde, mas ainda neste ano de 1328, e de forma a reforçar a aliança entre os dois reinos, ambas as partes entram em negociações para o casamento do infante herdeiro português, Dom Pedro, agora com 8 anos de idade, com Branca de Castela, com cerca de 9 anos.
uma aliança que começa a dar frutos no que toca ao desenvolvimento e estabilidade de ambos os reinos, algo que os dois monarcas procuravam afincadamente. No entanto, este casamento não tinha pernas para andar. A pequena infanta branca veio para Portugal no ano seguinte, em 1329. Mas a sua alegada incapacidade de conceber e o facto de ter também um possível atraso mental deram origem a que esta fosse repudiada pelo jovem infante Dom Pedro. Isto foi algo que Afonso XI de Castela, como seu pai, não tolerou. Sei o que muitos de vocês estarão a pensar. Alegar que uma criança de apenas 10 anos não tinha capacidade para conceber parece, no mínimo, estranho. Na nossa perspectiva, esta justificação poderá ter servido, sobretudo, para suavizar a verdadeira razão do repúdio. Tudo indica que a infanta branca apresentava limitações cognitivas significativas e que este terá sido o principal motivo para o infante Dom Pedro a recusar. Para esclarecer a situação, Afonso XI enviou médicos castelhanos a Portugal para confirmarem a veracidade destas alegações. Depois de examinarem Dona Branca, regressam a Castela e confirmam a situação reportada pelo monarca português. Ainda assim, a infanta permaneceu em Portugal. Este episódio voltou a lançar tensão sobre as relações entre os dois reinos. O casamento que deveria fortalecer a aliança acabava, pelo contrário, por fragilizá-la. Ao mesmo tempo, a relação entre Afonso XI de Castela e a sua mulher, a rainha Dona Maria, deteriorava-se cada vez mais. E quando um casamento real entrava em crise, não era apenas a vida do casal que ficava em causa, mas também toda a aliança política que esse casamento representava. 2 ou 3 anos mais tarde, Portugal procurava já uma esposa para o infante Dom Pedro, visto que Dona Branca, pelo que já falámos, não seria de todo a esposa indicada para um infante herdeiro ao trono. Mais uma vez, os olhos focam-se em Castela, mas desta vez não era para Afonso XI. Dom Afonso IV de Portugal olha agora para Dom João Manuel, um dos mais poderosos nobres castelhanos, neto de Fernando III e, sobretudo, um dos principais adversários do rei de Castela. A noiva seria a sua filha, Dona Constança Manuel, com cerca de 15 anos. Lembram-se de termos dito, ainda há pouco, que Dom Afonso XI de Castela repudiou a sua primeira esposa por causa de conflitos internos? Pois bem, essa sua esposa era precisamente Dona Constança, a infanta escolhida por Dom Afonso IV de Portugal para casar o seu filho herdeiro, Dom Pedro. Para agravar ainda mais o clima entre os dois reinos, circulavam rumores de que Afonso XI de Castela maltratava e humilhava publicamente a sua mulher, Dona Maria de Portugal. A situação entre as duas coroas era deveras delicada. A acrescentar a esta, o facto do infante Dom Pedro ter repudiado a infanta branca continuava a ser uma situação por resolver em termos de relações para com Castela. Para além disso, quaisquer contactos entre os negociadores matrimoniais portugueses com o círculo interno de Dom João Manuel teriam de ser sob absoluto sigilo, dado que esta escolha, a ser efetuada e aceite, poderia ser vista pelo rei castelhano como uma ofensa e um ataque direto à sua coroa. Ainda assim, as negociações foram tomadas, e de acordo com Frei Rafael de Jesus, cronista do século XVII, Dom Afonso IV terá aprovado o casamento entre Dom Pedro e Dona Constança nas suas cortes em Santarém, em 1334. O monarca português terá ainda referido nestas cortes os abusos e humilhações que a sua filha sofria às mãos do rei castelhano, tal como a incapacidade física e mental da infanta branca de Castela. Refere também a urgência que via em casar o seu filho herdeiro para gerar descendência e desta forma garantir que o trono português ficaria com o futuro assegurado. Há, contudo, um pequeno detalhe cronológico que importa corrigir nesta história. Em 1334 não se realizaram cortes em Santarém. Estas tiveram lugar, sim, em 1331. Embora a documentação sobrevivente destas cortes não refere estas negociações em particular.
Ainda assim, mais do que a precisão do local ou da data, o importante é que o casamento ia mesmo para a frente. Em 1335 é assinado o contrato de casamento. Neste contrato, ambas as partes concordam não só num acordo de amizade e entreajuda, mas também em cláusulas de grande alcance político. O acordo previa que, após o nascimento de um herdeiro varão do infante Dom Pedro, um segundo filho pudesse ser reclamado por Dom João Manuel, o seu sogro, garantindo assim que as suas terras não regressavam à coroa de Castela no caso da sua morte. Na ausência desta possibilidade, essa obrigação recaía sobre o próprio Dom Pedro ou sobre o seu herdeiro direto. Ou seja, este contrato visava uma aproximação entre o reino português com Dom João Manuel, mas também uma segurança para o futuro das terras de Dom João Manuel. O casamento dá-se então por procuração a 28 de fevereiro de 1336, no mosteiro de São Francisco em Évora. A razão para este ser por procuração? Talvez por ser imprudente Dona Constança atravessar o território castelhano que tão hostil era para a sua família neste momento. O casamento contava, portanto, apenas com a presença do infante Dom Pedro e uma representante de Dona Constança, bem como diversas testemunhas, tanto do lado português como do castelhano, da parte de Dom João Manuel. É claro que, ainda que todas estas negociações de casamento tivessem sido feitas com o maior secretismo possível, Dom Afonso XI de Castela tinha conhecimento das mesmas. Isto porque o monarca castelhano tentou ainda uma aproximação a Dom João Manuel, de modo a tentar dissuadi-lo do casamento. Porém, as suas tentativas foram em vão. Como consequência desta rejeição, Dom Afonso XI dá ordem aos seus homens para começarem a preparar vários ataques, não só às fronteiras portuguesas, mas também aos territórios de Dom João Manuel. O acordo inicial entre Portugal e Castela, pensado para aproximar as duas coroas numa aliança capaz de reforçar a proteção mútua e promover a estabilidade entre os reinos, acabou por produzir o efeito oposto. No fim, o verdadeiro resultado é o reacender de tensões ao ponto de Castela começar a preparar contingentes militares para confrontos com Portugal. Mas vamos agora colocar este assunto em stand-by e vamos focar-nos paralelamente no Reino de Portugal. Estas complicadas políticas diplomáticas internacionais não eram as únicas preocupações do monarca português. A juntar às dificuldades normais de governação do reino, Dom Afonso IV vê desde o início do seu reinado os também típicos e inevitáveis confrontos de poder entre nobres e senhores eclesiásticos. Mas desta vez, a causa destes conflitos eram os direitos dos padroados. Mas o que é que são os direitos dos padroados, perguntam vocês? Estes direitos eram concedidos sobretudo a quem estava diretamente ligado a igrejas e mosteiros, em particular aos seus fundadores e patronos, ou seja, a quem investia na igreja. Vamos supor que um nobre ou o próprio rei cedeu terrenos ou contribuiu materialmente para a fundação de um mosteiro ou convento. Por direito, esta pessoa e os seus descendentes passam a ter o direito de padroado sobre esta instituição. Estes indivíduos beneficiavam de várias regalias, como por exemplo o direito de hospedagem e alimentação nas instituições de que eram patronos, e até o direito de nomear ou influenciar a escolha dos abades ou abadesas, bem como outros benefícios de natureza económica. A Idade Média tinha uma expressão que exprime bem estas obrigações: o direito de comedoria, aposentadoria e pousadia. Alguns destes privilégios chegavam mesmo a passar de geração em geração, incluindo compensações pagas em momentos importantes da vida familiar, como quando um filho era armado cavaleiro ou quando uma filha se casava. Com o tempo, estas obrigações tornaram-se financeiramente pesadas para as igrejas e mosteiros, que eram obrigados por lei a suportar estes encargos em benefício da nobreza. Pior ainda, muitas vezes, o que começou com um fundador e a sua família nuclear deu origem a vários braços da casa principal a exigir estes mesmos direitos.
podendo dar-se o caso de, à quarta ou quinta geração, termos 5 ou 6 senhores e os seus filhos a exigir este tratamento. Este esforço financeiro crescente contribuiu para o aumento das tensões entre os senhores eclesiásticos e a nobreza do reino. Os senhores da Igreja viam que estavam a ter um custo muito grande e era cada vez mais difícil suportar esta despesa. Mas os nobres do reino, abrangidos por este direito, não queriam ver o seu fim. Isto abriu caminho a sucessivos conflitos de interesses entre ambos os grupos. Dom Afonso IV reafirma estes direitos dos padroados. Contudo, o rei assume uma posição de protetor do seio eclesiástico, garantindo que abusos, quer financeiros, quer de poder, não tomem as rédeas da lei. O objetivo era simples: ser o árbitro desta disputa e promover a conciliação entre os dois grupos sociais. Para isso, o rei recorre ao chamado Chamamento Geral, uma convocatória que reúne os principais senhores do reino, prelados e ordens religiosas. O objetivo era confirmar e clarificar os direitos e jurisdições existentes sobre igrejas, mosteiros, vilas e castelos, ou seja, todos os que exerciam autoridade em diferentes partes do reino. A partir deste levantamento, Dom Afonso IV avança com as decisões e sentenças necessárias, sempre com um propósito claro: reforçar a autoridade da coroa e consolidar o poder régio sobre o território. A conciliação entre a coroa e a Igreja era muitas vezes complicada. Em 1334, o arcebispo de Braga, juntamente com o bispo de Viseu, Dom Gonçalo Pereira e Dom João, respectivamente, apresentaram um protesto ao Tribunal Régio em Santarém contra este chamamento geral. Aqui, os senhores de Deus defendiam que a justiça do rei não tinha autoridade para alterar ou interferir nos direitos e privilégios da Igreja. Durante a leitura da reclamação, o tabelião, o notário régio responsável pelo registro dos atos, abandona subitamente a audiência, alegando ter sido chamado para outra função urgente, e a sessão fica sem o devido registro completo da queixa. Na prática, porém, os protestos tiveram pouco efeito. O chamamento geral avançou, incluindo também a confirmação de direitos sobre terras e jurisdições eclesiásticas, entre outros poderes já em disputa. Entre os vários casos abrangidos por este processo, destacam-se 2 em particular pela sua dimensão e impacto: o Mosteiro de Santa Cruz em Coimbra e o Mosteiro de Alcobaça. Ambos foram alvo de grande atenção por parte dos oficiais régios e das sentenças proferidas pelo rei. Em alguns destes conflitos, Dom Afonso IV chegou a considerar certas jurisdições eclesiásticas como abusivas, classificando-as praticamente como crime. Em consequência, a coroa apropriou-se, em certos casos, de rendimentos provenientes das populações vizinhas, que até então eram destinados às instituições religiosas. No caso de ordens religiosas como a Ordem do Hospital, a intervenção régia foi ainda mais direta, com a retirada de diversos terrenos, mas que foram posteriormente compensados com a atribuição de outras jurisdições. Contudo, nem todas estas medidas tiveram este caráter de confiscar. Outras instituições foram, pelo contrário, favorecidas pela coroa. É o caso do Mosteiro de Santa Clara de Coimbra, anteriormente extinto na sequência de conflitos com Santa Cruz, e mais tarde reerguido pela rainha Dona Isabel, onde viria a ser sepultada. Este mosteiro recebeu doações e benesses régias com o objetivo de aproximar esta instituição à coroa. Os conflitos entre a coroa e os senhores da Igreja, em particular com o arcebispo de Braga e o bispo do Porto, não são certamente uma novidade para vocês que nos acompanham desde o início desta viagem pela história medieval portuguesa. Pelo contrário, serão uma presença constante, uma espécie de carraça agarrada às costas do trono português. Este confronto de interesses, ora mais discreto, ora mais aberto, acabará por se prolongar ao longo de gerações, estendendo-se até ao reinado de Dom João I, já perto de um século depois dos acontecimentos que agora narramos. Trata-se, no fundo, de um tema vasto e complexo,
que continuará a surgir ao longo do nosso percurso. Por agora, deixamo-lo em suspenso. Falaremos mais um pouco quando o momento for apropriado. Mas podemos deixar-vos um pequeno aperitivo. É no reinado de Dom Afonso IV que se vai dar o acontecimento que vai obrigar à profunda ação de Dom João I em 1406. Curiosos? Continuem a acompanhar-nos. E com isto terminamos o nosso episódio. Vimos como, depois de resolver os conflitos internos com os seus irmãos e de dedicar grande parte do seu reinado à atividade legislativa, Dom Afonso IV começa a olhar para além fronteiras do reino, procurando reforçar a posição de Portugal no contexto peninsular. Castela surge naturalmente como o principal aliado nesta estratégia, mas o desfecho está longe do esperado. Aquilo que poderia ter sido o nascer de uma aliança sólida transforma-se num reacender de desconfiança e tensão. No entanto, este assunto ficou pendente, pois no seio do reino português, os antigos conflitos entre a nobreza e a Igreja voltam a fazer-se sentir, como um fogo abafado que reacende ao primeiro soprar do vento. No próximo episódio continuaremos a acompanhar a relação com Castela, mas também vamos olhar para o sul da península, pois algo que parecia adormecido acorda para marcar profundamente o rumo dos acontecimentos. Até lá, um bem-aja a todos.